Vamos falar aqui agora de operadores lógicos no PHP, pessoal. Eu achei um site aqui bem interessante, que é o HTML Staff. Ele definiu bem aqui para mim o que eu precisava estar explicando para vocês sobre como trabalhar aqui com operadores lógicos. E eu vou dar um exemplo bem simples, que não é o jeito correto de se programar, somente um exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona. Eu abri as tags então aqui do PHP e eu vou criar duas variáveis, uma chamada web1, que vai ter um valor de 10, outra variável chamada web2, que vai ter um valor de 20. Então, como é que a gente pode fazer, pessoal? Vamos trabalhar aqui primeiro com essa primeira opção aqui, o end, no PHP. Vamos colocar aqui interpretar, quer dizer, que fosse assim, dessa forma. Não é dessa forma que se programa, mas vamos supor que fosse. PHP seria mais ou menos dessa forma, se eu fosse explicar assim para vocês no português brasileiro. Se a web variável, que é a primeira ali que a gente criou, web1, que é igual a 10, end, que é a primeira opção que a gente vai trabalhar, variável web2 é igual a 20, se a web1 é igual a 10 e variável web2 é igual a 20, a expressão é verdadeira ou é falsa, pessoal? Por a variável ser diferente uma da outra, essa expressão aqui acaba sendo falsa, tá ok? Se essa variável web1 tivesse um valor de 20 e eu colocasse aqui também alterasse o valor, se o web1 é igual a 20 e o web2 é igual a 20, também essa expressão é verdadeira ou é falsa? Agora sim ela se torna verdadeira, porque o web1 e o web2 têm o mesmo valor, então ela se torna aqui verdadeira. Aí eu faço o seguinte, eu altero aqui o valor dessa, coloco 10, né, do jeito que estava. E deixo assim desse mesmo jeito. Se o web for igual a 20 e o web2 for igual a 20 também, a expressão é falsa ou é verdadeira? Nesse caso aqui, ela continua, ela fica, aliás, no falso. Por quê? Porque a minha variável web1 vale 10, não 20. Então ele pergunta aqui, a web1 vale 20 e o web2 também vale 20. Como as duas são, no caso seria uma, as duas têm que estar correta para estar funcionando, tá ok, pessoal? Por exemplo, se tivesse aqui 30 e aqui tiver 30, aí sim essa expressão vira verdadeira. Por quê? Porque a web1 vale 30. Se o web1 for igual a 30 e o web2 for igual a 20, a expressão vira verdadeira, porque tanto a variável web1 tem o valor mesmo de 30 e a valor da variável web2 também tem o valor aqui de 20. Então essa expressão é verdadeira. Se ficar 10 aqui, também a opção aqui ela já fica falsa, porque ela já não é igual às variáveis que criamos. Então a opção aqui já fica falsa, tá ok? O próximo que a gente vai trabalhar aqui é o OR, tá? O OR é mais interessante, pessoal, porque pelo menos se uma delas estiver correta, a expressão já se torna verdadeira. Então, nesse caso aqui, a gente tem a variável que está com valor, a variável web1 que está com valor de 30, né? E a variável web2 aqui que tem o valor de 10, porém aqui está com o valor de 20. Então, como é que se pronuncia nesse caso? Se o web1 for igual a 30, o OR quer dizer o ou lógico, né? Então, ou o web2 for igual a 20, a expressão é falsa ou verdadeira? Se o web for igual a 1, se o web1 quer dizer for igual a 30, ou o web2 for igual a 20, a opção vai ser verdadeira. Então, no caso, como a nossa web1 tem o valor de 30, então ele já torna a expressão inteira verdadeira, por mais que a web2 seja um valor de 20, porque ele pergunta se o web1 for igual a 30 ou o web2 for igual a 20, ele perguntou primeiro, se uma das opções aqui tiver um valor verdadeiro, a opção inteira aqui já fica verdadeira, tá ok? Então, como o web1 foi igual a 30, então ficou true. Mesma coisa se eu alterar aqui, né, colocar 20, e ficou então as duas iguais, né? Se o web1 for igual a 30 ou a web2 for igual a 20, fica verdadeiro. Porque tanto
as variáveis aqui agora estão todas iguais. Se eu colocar aqui o web 1 tem o valor de 10 e o web 2 tem o valor de 10 também, aí eu faço aqui a questão: se o web 1 for igual a 30 ou o web 2 for igual a 20, nesse caso aqui, pessoal, as variáveis estão igual? Uma dessas duas aqui está igual com essas daqui? Nenhuma. Então, nesse caso aqui, com o OR, essa expressão já fica falsa, tá ok? Então, o web 1 tem o valor de 10, o web 1 aqui não bateu, o web 2 tem o valor de 10 também, o web 2 aqui não bateu, então essa expressão é falsa. Se o web 2 tivesse um valor de 20, ela já ficaria verdadeira, como eu disse. Então, se tiver pelo menos uma expressão verdadeira, ela já engloba todos aqui e deixa essa expressão inteira verdadeira. Se o web 1 for igual a 30 ou o web 2 for igual a 20, a expressão inteira já se torna verdadeira, porque o web 2 aqui realmente tinha o valor de 20. Esse é o OR. Agora a gente vai falar aqui do SHOR, que é o ou exclusivo. Vamos acrescentar somente o X aqui e vamos lá. Se o web é igual a 30, SHOR, como ele é um ou exclusivo, pessoal, ele tem que ser somente um igual. Se os dois estiverem igual, ele já não funciona, ele já fica falso. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem o valor da web 1 como valor de 10 e o web 2 com o valor de 20. Então, por mais que a expressão aqui esteja verdadeira, pessoal, ele só vai se tornar verdadeira, o SHOR, com um ou exclusivo. Então, nesse caso aqui, se as duas estão iguais, você vai colocar aqui então, vai fazer a questão. Se o web 1 for igual a 10, SHOR, que seria um ou exclusivo, o web 2 for igual a 20, essa opção aqui acaba se tornando falsa. Por quê? Porque as duas estão batendo acima com os valores corretos. Porém, se a minha variável web 1 aqui tivesse o valor de 20, aí como é que ficaria? Se o web 1 for igual a 10, SHOR, que é o ou exclusivo, web 2 for igual a 20, essa expressão já se torna verdadeira. Por quê? Porque uma das duas aqui é verdadeira, então ele se tornou um exclusivo. Então, se os dois tiverem o mesmo valor, aqui como eu expliquei, tanto a web 1 e o web 2, não vou confundir aqui vocês com esse mesmo valor, para vocês não entenderem errado, colocar aqui. Então essas duas têm o mesmo valor, né? O web 1 está igual, o web 2 está igual, ok. Só que essa opção, se tiver assim, ela se torna falsa, porque tem que ser um ou exclusivo. Então, se eu alterar aqui e colocar 50 e aqui for igual a 20, ele vai se tornar verdadeira. Por quê? Porque o primeiro web 1 é exclusivo, então ele é um ou, né, exclusivo verdadeiro. Então, se o web 1 for igual a 30, SHOR, web 2 for igual a 20, essa opção que se torna verdadeira porque é um ou exclusivo. Então, pelo menos deles, exclusivo, está correto. Então, entenderam, pessoal? Se tiver igual, a expressão já se torna falsa, por mais que seja verdadeiro, né? Que se fosse o OR aqui, ele funcionaria, né? Mas como é o SHOR, que é um ou exclusivo, ele não funciona. Ele entende como errado, porque é um ou exclusivo nesse caso. Esse foi o SHOR. Agora a gente vai falar aqui do não inversão, né? Que seria o ponto de exclamação. Para vocês entenderem ele aqui, eu vou apagar esse aqui. E vou criar aqui a variável web1, né, que é a variável que está ali. Ela tem o valor de 30, né? Ok. Eu vou colocar ele na frente da minha variável. Nesse caso, então, aqui, ó, ficaria a minha variável, né? Não inversão, web30. Que seria, então, se ela for diferente... Aliás, se ela for diferente, né, do valor acima, ela se torna então para nós como um valor verdadeiro, né? Então nesse caso ficaria dessa forma. Se ela for diferente do valor web1, ela se torna verdadeira, porque assim, é não inversão. Se então eu tenho o valor aqui que é 30, tá? Se ela for diferente, vou até alterar aqui, vou colocar 50. Se
a minha variável que eu criei aqui, o web1, é diferente da variável que nós temos aqui em cima, então ela se torna verdadeira, porque nesse caso aqui ela está sendo diferente, que é um não inversão, né? Agora, se ela fosse igual, se ela tivesse o mesmo valor, como é um não inversão, esse mesmo valor, por mais também que fique igual aqui, ela é uma expressão falsa. Por quê? Porque ele pede uma inversão. Se for diferente, vamos entender que isso aqui fosse um diferente. Se ele for diferente de web 1, se ele for igual, né? Nesse caso ele já fica falso. E se ele for diferente, a opção já fica verdadeira. Se ela for diferente, ela fica verdadeira. E se ela for igual, ela fica falsa. É assim que a gente trabalha com esse ponto de exclamação aqui no operadores lógicos, no PHP, que é o chamado não inversão. Agora a gente vai falar aqui do E, né? O 2Es, aquele chamado E comercial, né? Vamos utilizar aquele mesmo comandinho que a gente estava fazendo e vamos colocar aqui os 2Es. Então ficaria da seguinte forma, pessoal. Aqui a gente tem o valor da web 1, que é igual a 30. E aqui a gente também tem o valor da web 2, que é igual a 50. Esse aqui é igual, vamos dizer que é igual ao AND, porque ele vai fazer assim: se o web 1 é igual a 30 e o web 2 é igual a 50, a expressão é o quê? True, verdadeira. Porque os mesmos valores que está aqui na web 1 e os mesmos valores que está na web 2 são iguais, então a expressão se torna verdadeira. Se aqui tivesse valor de 70, aí já se tornaria falsa. Por quê? Porque o valor da web 1 ele não é igual, né, ao valor, ao web 2, aliás, ele não é igual ao valor da variável web 2. Ela acaba se tornando falsa porque, para se tornar verdadeira, as duas expressões têm que estar corretas. Se fosse um OR aqui, né, ele seria, já funcionaria, porque o OR ele identifica um ou outro, né? Se um tiver certo, ok, já a expressão já se torna verdadeira. Se fosse o SHOR, ele seria exclusivo. Então, como um também que está correto, ele já se tornaria verdadeira também. Mas como a gente está falando aqui do E, os dois têm que estar corretos, tem que estar correto para estar funcionando para essa expressão, aliás, se tornar verdadeira. Então, se o web 1 for igual a 30 e o web 2 for igual a 70, como está aqui, a opção está verdadeira. Se ela for igual a 50, se for igual a 50, ela se torna falsa, porque a web 1 tem o valor de 30 e o web 2 tem o valor de 70, e aqui aparece para mim que o web 2 tem o valor de 50. Esse foi o E, operador lógico, que é o E lógico, né? Agora a gente vai falar aqui do último aqui, né, que é o OU lógico, que é os dois traços. Colocamos ele aqui e ele funciona a mesma coisa que o OR. Então ele vai perguntar aqui para você: se o web 1 for igual a 30 ou o web 2 for igual a 50, essa expressão é falsa ou é verdadeira? Ela é verdadeira. Por quê? Porque o web 1 tem um valor de 30. Como o web 2 não possui o valor de 70, ela acaba se tornando também verdadeira, porque o que vale aqui primeiramente foi o web 1, que teve o mesmo valor. Mas e se o web 1 tivesse o valor de 40? Essa opção aqui se tornaria verdadeira ou falsa? Se o web 1 for igual a 30, o web 1 verificando então se é igual a 30. É igual a 30? Não. Vamos passar então. Ou o web 2 é igual a 50. O web 2 aqui é igual a 50? Também não é. Então essa expressão é falsa. Se eu tivesse aqui com o valor de 70, pelo menos uma opção, né? Então se o web 1 é igual a 30? Não, o web 1 aqui é igual a 40. Vamos passar para o próximo então. O web 2 é igual a 70? Opa, o web 2 é igual a 70. Então a opção aqui é true. Tá ok, pessoal? Isso aqui é comando lógico no PHP. A gente vai estudar isso aí no decorrer das videoaulas. É bem interessante a hora que a gente estiver trabalhando mesmo a fundo com esses operadores, tá ok? Operador lógico. Vocês vão ver que ele é de grande utilidade aí no código PHP. Então nessa videoaula a gente estudou aqui os operadores lógicos, o AND, o OR, o SHOR, o não, inversão, o E lógico e o OU lógico. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.